Alô, Brasil! Tudo bem, Brasil? Boa noite a todos. Eu liguei meu zap aqui, estou fazendo esse comentário bastante rápido aqui, ali. Boa noite, operário do Brasil. Quero desejar boa noite a todos, um bom domingo. Mesmo todos que estão confinados. E a gente tem a possibilidade de fazer uma observação sobre a economia brasileira, né? Sobre o empresariado brasileiro, sobre esses empresários que quiseram romper, né, a autoridade sanitária do país e foram para as ruas fazendo uma passeata, exigindo, né, o retorno do operário, de todos os trabalhadores da construção civil, como eu e outros, de volta às obras, né, para que a gente contraísse a doença e depois voltasse para casa, para a comunidade onde a gente mora, e assim contrair, contaminar essas pessoas com quem a gente vive, e toda a favela seria dizimada e sofresse coisa assim, como grande parte das comunidades, das pessoas que moram aqui, que trabalham no ônibus e etc. Agora é interessante a gente fazer essa observação, a falta de preocupação desses empresários com nós trabalhadores, com aqueles que andam de trem, com aqueles que andam de ônibus, com aqueles que andam no BRT, tá certo? Que é super lotado, tá certo? Não tem a menor preocupação conosco. O empresariado não faz um manifesto a favor dos meios de transporte, a favor do melhoramento do transporte do trem, dos ônibus, da barca, não faz nenhum manifestação em relação a isso, nenhuma passeata. Todos desceram da Barra da Tijuca aqui no Rio de Janeiro, que é a parte mais rica do estado hoje, para ir para as ruas com seus carrões, tá certo? Dizer que o negrinho, o operariado, tá certo? Tem que pegar novamente o navio negreiro, que é o trem, para ir trabalhar, para dar produção às suas empresas, às suas lojas. Tá certo? Agora eles não fizeram uma observação que foi para mim muito interessante. A observação que eu gostaria de fazer com vocês é o seguinte: é que o governo, ele pegou 40 bilhões de reais para emprestar a esses mesmos empresários que defendem o governo Bolsonaro, tá certo? E ele pegou esses 40 bilhões de reais e colocou no Banco Santander, que é um banco privado, colocou no Banco Itaú, e colocou no Banco Bradesco. Todos eles são privados, dois são brasileiros e um espanhol, tá certo? Ao invés de colocar na Caixa Econômica Federal, que é um banco público, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES, e do Banco do Brasil, que são 3 unidades públicas, que poderiam emprestar esse dinheiro aos empresários sem juros, que, ao meu ver, seria a parte certa, porque o empresário vai pegar esse dinheiro para pagar ao operário durante 2 meses. Mas o empresário não atentou para isso. O empresário preferiu atentar para o retorno do trabalhador nas construções civis, para o retorno do trabalhador para suas casas trabalhando, para trabalhar de volta nas lojas, etc., para se contaminar o povo. Ele não está preocupado com a saúde do trabalhador e, sem perceber, ele não está nem preocupado com a saúde dele. Então, o que vai ocorrer? O operariado não vai voltar, porque o governo do Rio de Janeiro se impôs e disse que não, tá certo? Obedecendo ao Ministério da Saúde do governo terrorista, que é o governo do Bolsonaro, que não sabe o que fazer com a saúde, tá certo? Só que o empresário não atentou que ele terá que pegar, ou ele opta para pegar os salários, o dinheiro que foi emprestado, que foi colocado no banco para ele tomar empréstimo, só que esse empréstimo no banco privado é de 3,75% ao ano, tudo bem? Beleza? Beleza. Só que isso no banco privado tem os seus critérios. Se ele não pagar, ele perde a empresa. Se ele não pagar, os juros sobem. Ele fica sem essa produção, tá certo? E aí, o que acontece? Ele acaba tendo que fechar a empresa ou mandando mais trabalhador embora, perdendo área, perdendo regiões de construção. Isso se aplica a todo tipo de empresário, não é só da construção civil, é da empresa mecânica, é da loja, é do botequim, e etc. Todo tipo de loja. Eles não estão analisando a situação, porque eles deveriam estar pressionando o governo a emprestar esse dinheiro a juros zero. A juros zero.
Porque eles vão pegar parte desse dinheiro para pagar 2 meses ao trabalhador, tá certo? E tem um detalhe, esse dinheiro que ele vai pegar para pagar o trabalhador, só pode pagar o trabalhador até dois salários mínimos. E o restante dos trabalhadores que ganham mais, ele vai mandar embora? Porque mestre de obra ganha mais, encarregado de obra ganha mais. Eles vão mandar embora? São mão de obra importantíssima para a construção civil, mestre de obra. O encarregado é importantíssimo para a construção civil, o encarregado. O carpinteiro, o ladrilheiro, o pedreiro, muitos deles ganham mais de 3 salários mínimos. E agora? O que ele vai fazer com essa gente? Então, o empresário deveria estar mais interessado em pressionar o governo para determinar juros baixos, juros a 0% nos bancos públicos, que eles poderiam renegociar a dívida sem taxa novamente, porque eles vão precisar de mais recursos, tá certo? Ao invés de estar fazendo essa carreata tola, que não está resultando em nada, só está causando uma revolta e uma separação ainda maior entre o empregado e o empregador, ou seja, entre o empresário, porque esse empregado, em algum momento que for renegociar, ou que for negociar a sua posição dentro da empresa, ele não vai aceitar diversas metodologias, diversos critérios do empregado, do empregador, porque ele não acredita no empregador, porque ele sabe que ele é covarde. São empregador covarde que só olha para o inimigo deles. Porque eles, quando vão na passeata, eles tiram seus carrões e vão na passeata mostrar os seus carrões, pedindo para que o negrinho entre nos navios tumbeiros, que são os trens, que são os BRT da vida, para se contaminar de doença, tá certo? E passar alguns dias trabalhando na sua empresa e depois para o hospital. E quando chegar no hospital não tem médico. Não tem tratamento para todo mundo, porque essa é a ideia do trabalho do Ministério da Saúde. É não permitir que as pessoas fiquem todas doentes ao mesmo tempo, para que tenha tempo de eles se organizarem para receber as pessoas que ficam doentes. Então o objetivo da gente, trabalhador, ficar em casa, é que vai deixar de acontecer a doença? Não. Vai deixar de acontecer a contaminação? Não. Mas vai acontecer a contaminação num grau menor, em número bem menor. E na medida que for dando esse número, o Ministério da Saúde tem condição de ir montando os hospitais de campanha e de atendendo as pessoas. Coisa que, se a prefeitura, se o governador liberar para o trabalhador voltar ao trabalho, o que vai acontecer? Muito mais gente vai se contaminar e muito mais gente não vai ter atendimento e vai morrer. E vai morrer. Como está morrendo na Itália, na Espanha e agora nos Estados Unidos. E também no Brasil, evidentemente, no menor grau, na medida em que os governadores estão relutantes em aceitar essa autoridade pifa do nosso presidente, que a gente não tem uma liderança, fixa que o nosso presidente não é uma liderança que respeite a nacionalidade e os interesses do povo brasileiro hoje, e quer atender os interesses desse pequeno empresário, que vai para a rua para fazer desordem, porque para mim eles deveriam ser presos. Tá certo? O governo de Santa Catarina mostrou que não tem autoridade. Tinha que estar preso, o Ministério Público tinha que prender, porque se for um negrinho, se for o sindicato, se for pequenas pessoas que forem fazer uma manifestação para que as pessoas voltem ao trabalho, eles serão presos e espancados. Agora, como foi um monte de carrão, como foi um monte de branco, aí ninguém bateu, ninguém prendeu, ninguém deu bomba de gás. Isso é uma vergonha, isso é um flagelo da democracia, mas de qualquer forma, é o empresário que está indo para lá, tá certo, e está a pé, porque o governo federal deixou eles a pé. Colocou 40 bilhões nos bancos privados e eles terão que pegar dinheiro e negociar com os bancos privados. E se não pagar, vai fechar as portas sim, porque eles deveriam estar pressionando o governo federal a fazer isso no banco público, que não falta banco público nesse país, crédito direto. E aí eles poderiam renegociar, teriam até moral para trabalhar para negociar o seu trabalho com os trabalhadores. Agora perde a moral, perde o crédito, perde o interesse do trabalhador em respeitar essa classe que, ao meu ver, me parece mais um monte de nazista, de fascista, de pessoas que só pensam nela e não na classe operária. Como a gente já sabe disso, né? Todo trabalhador que tinha dúvida de que tem algum empresário no Brasil, que é parte da grande parte do empresariado do Brasil, que acredita, o trabalhador brasileiro é o melhor do mundo, o trabalhador brasileiro é o trabalhor, enquanto tem interesse deles.
Mas se precisar cuidar da saúde, se precisar cuidar da família, está perdido, está morto. Porque é isso que eles querem. É mão de obra que eles possam matar e recompor no dia seguinte. E no país jovem e de grande mão de obra como o Brasil, isso não é difícil. Então, brasileiros, vamos acreditar agora no Ministério da Saúde. São eles que estão ditando, são eles que nós temos que acreditar. Sair de casa, não. Acreditar nesses seguidores aí, nesses passistas aí, nesses pessoal que está fazendo passeata nos seus carros blindados, vale salientar, nos seus carrões blindados, fechado até o teto, tá certo? Buzinando na rua, dizendo que quer a volta do trabalhador, porque não quer economia paralisada. Isso é farsa, isso é mentira. E eles estão ferrados. Vai fechar suas empresas, na sua maioria, porque são covardes. Porque se fossem verdadeiros brasileiros, eles estariam na porta do Planalto, fazendo essa passeata na porta do Planalto, dizendo que queria que o governo financiasse esse pagamento de 2 meses do salário do trabalhador e financiasse mais 2 meses, se necessário for, a custo zero, porque é isso que paga o imposto, e o imposto tem que ser voltado para o trabalhador. Agora, eu quero fazer outra observação para você, operário do Brasil. Exija do seu deputado, bote a cara. Eu quero ver os seus deputados. Meu deputado, eu quero ver você na rua agora, distribuindo comida, botando a cara a tapa, dando seu pagamento para ver o trabalhador alimentado. Porque você tem comida, você tem água, mas o trabalhador não tem nada. Tá certo? Até na minha casa também tá duro. Tá duro. Vamos pra rua. Eu quero ver o senhor na rua. Chega de benefícios para deputados. Os deputados aqui no Rio de Janeiro tá tudo escondido. Os vereadores aqui no Rio tá tudo escondido, fazendo festinha. Não é isso? Somente o prefeito que tá botando a cara aí, ó, tá certo? Criticado por todo mundo. Então tamo junto, prefeito. Tamo junto, governador. Fora deputado covarde, vereador covarde. Bota a cara. Eu quero ver vocês entregando cesta básica para a população que está necessitada, se recusando a receber salário. Porque você já trabalhou um pouco durante o ano, imagina agora. Não trabalha nada, não merece pagamento. Bota a cara. Um forte abraço a todo trabalhador. A você, empresário, que diz que acredita no Brasil, mas que bota o seu carro de luxo fechado até o teto para forçar que o trabalhador, que nós voltemos para a construção, para que dá conta dos seus interesses, vá na porta do Planalto, vai dizer ao seu presidente que pague, que deposite esse dinheiro na conta de vocês, para vocês pagarem o trabalhador para não fechar as empresas, tá certo? Um abraço a todos, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.